convosco, estamos aqui em mais um vídeo. E galera, eu estava com saudade de vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Eu passei por um procedimento recentemente, eu não posso me cansar durante muito tempo. E como você viu no título desse vídeo, eu vou falar sobre um tema muito atual. E no fim eu quero te levar a uma reflexão, como eu tive essa reflexão, sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje, sobre qual é o nosso papel e como nós devemos ter a visão realmente do Evangelho. Se o Evangelho é isso mesmo que está sendo a mostra, ou existe algo mais oculto, existe algo mais profundo que nós devemos experimentar, que nós devemos conhecer. Eu vou falar hoje, como o tema desse vídeo diz, o Evangelho Coach. Eu sei que você está na cabeça assim, caramba, eu estava fazendo crossfit há pouco tempo, eu conheci um coach. O coach é uma pessoa muito interessante, alguém que lhe incentiva, ela tenta extrair, ela faz você, levanta sua autoestima e faz você seguir em frente. E aí, esse exatamente é o perigo. Nós vamos descobrir aqui nesse tema o perigo do Evangelho Coach. Galera, a gente vive em tempos modernos, né? Lógico que não dá para dizer assim que uma pessoa há 40 anos atrás tinha a mesma mentalidade que uma pessoa de hoje, em 2019, tem. E uma coisa que nós podemos dizer sobre o tempo que vivemos é que as raízes do Evangelho, a essência do Evangelho, ela vem sendo esquecida. Vivemos o Evangelho segundo as nossas interpretações, segundo as nossas vontades, e aquilo que eu não concordo eu descarto para atender às minhas necessidades. É como se nós quisermos falar sobre um capítulo na Bíblia, mas aí eu só concordo com um versículo, eu pego esse único versículo e descarto todo o material. Mas como nós podemos aprender, como eu já falei em inúmeros vídeos aqui, nós não podemos falar sobre um versículo na Bíblia e esquecermos todos o seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso é a lição da velha escola dominical. E galera, e alguns dias atrás, recentemente, que tem tudo a ver com esse tema, nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. E ela tem tudo a ver com esse vídeo. Pois houve um tempo parecido com o de hoje, a qual os homens tomaram a palavra de Deus somente para si e negaram essa palavra ao povo, interpretaram segundo a sua vontade, distorcendo o que era de mais sagrado. Há um tempo atrás eu já gravei um vídeo muito bom no meu canal no YouTube, com a minha irmã inclusive, sobre a Reforma Protestante. Se você quiser saber sobre esse vídeo, dê uma procurada lá. E Deus precisou levantar no meio dessa geração alguém que desafiaria a maior instituição daquela época. E tudo isso para manter a sua palavra intacta. E você tem que entender que Deus ele não vai medir esforços para proteger aquilo que é de mais essencial dentro da sua palavra, para que ela chegasse pura até os dias de hoje, para que eu e você tivéssemos acesso, para que ninguém possa chegar no dia do juízo sabendo que aquela palavra não era a palavra de Deus, mas aquela palavra foi de forma acessível a todos. E dentro daquela reforma foi estabelecido 5 pontos essenciais, que foram assim 5 solas, que foi sola fide, que é somente a fé, sola escritura, que é somente a escritura, solos Christus, eu acho que eu estou pronunciando errado, se eu não estiver pronunciando errado me perdoe, somente a Cristo, sola gratia, que é somente a graça, e sola Deo gloria, que é somente a glória a Deus. Entenda uma coisa, todas essas solas, elas atribuem a palavra de Deus acima da nossa opinião. E com isso nós precisamos estabelecer isso de volta, trazer de forma esse sentimento da Reforma Protestante de volta para nós. E muitos de hoje se esqueceram desse Evangelho raiz, o Evangelho que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Hoje tudo aparentemente é muito bom. Um pastor ele não pode chegar para exortar o seu irmão como a palavra de Deus manda. Que o irmão ele se sente ofendido e pega
essas coisas e sai da igreja. Você não pode chegar para alguém e dar um conselho para alguém que a pessoa já se sente ofendido, manda você cuidar da sua vida, manda você tirar a trave do seu olho, diz que você não pode julgar aquilo que o irmão está fazendo, mesmo que você tenha a intenção somente de ajudar a ele. E o evangelho não se trata disso. O evangelho não se trata de individualismo, mas se trata sim de coletividade. Você tem que entender a igreja que lá em Atos ela vivia, que é uma igreja que compartilhava tudo, que todos se aconselhavam, que todos se apoiavam em oração. Então que evangelho é esse de hoje que não deixa eu me aproximar do meu irmão para ajudar ele? O evangelho coach é um evangelho onde o homem ele é o centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, até o próprio pastor Augusto Nicodemo já falou, nós não somos o centro da vontade de Deus, nós somos criaturas apenas feitas para o adorar. Nós temos que tirar essa questão à tona. Hoje em dia ninguém irá te dizer, olha, carrega a sua cruz, faça a guerra contra o pecado. É necessário o arrependimento, algumas igrejas ainda fazem isso. Mas como está escrito na palavra de Deus, que sem santidade ninguém verá a Deus, mas irão te dizer que esse pecado, de certa forma, Jesus ele tolera, que ele entende que você não consegue, mas o importante é que você entregue o seu dízimo e deixe que Deus trabalhe em sua vida. E crescendo o fato que no Antigo Testamento, quero só que você tenha uma ideia disso, para que eles pudessem entregar a sua oferta diante do altar de Deus, era necessário um período de santificação até que ele pudesse entregar a sua oferta. Deus não aceita tudo, gente. Deus ele não aceita tudo, ele não abre mão disso por nós. Entenda isso, irmão. Existe uma passagem no Evangelho a qual Jesus ele vira a mesa dos cambistas que estão em volta no templo, em revolta, e ainda os chama de ladrões. Irmãos, Deus leva a sua salvação a sério. E quando ele diz que sem santidade nós não veremos a ele, é porque sem santidade nós de fato não o veremos. E desde aquela época muitos já se escandalizavam com a mensagem da cruz, a mensagem que nós tínhamos que negar o nosso ego, negar a nós mesmos para seguir a Cristo, que a paixão pelo dinheiro não iria nos levar a lugar nenhum. Veja o que acontece em nosso país, veja o que acontece em todos os lugares do mundo, tudo isso é por amor ao dinheiro. Mas como Jesus falou, aquele homem rico, se você quiser me seguir, reparta tudo que você tem, dê aos pobres e depois você me siga. Desde aquela época muitos já se escandalizavam com a mensagem da cruz, muitos chamaram Jesus de louco, porque ele dizia que ele seria crucificado, e muitos continuam hoje a dizer que evangelho é esse evangelho não é bem assim, nós não devemos seguir o evangelho à risca, nós devemos sim seguir o evangelho à risca, nós devemos sim seguir aquilo que Deus ele diz exatamente para cada um de nós. E se te chamam de religioso, se você sofre por conta do evangelho, se as pessoas excluem você, porque você somente quer seguir a Deus, tem com motivo de grande alegria. Não existe um evangelho sem arrependimento. Não existe salvação sem mudança de vida. Como diz lá em João 8, no versículo 33, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Existem dois momentos na vida de Pedro, a qual a Bíblia relata, que eu faço questão que ele faz questão de maneira explícita deixar isso. No primeiro momento, quando Jesus o chama para abandonar a sua vida e segui-lo durante 3 anos, e a palavra de Deus faz questão de retratar exatamente quem Pedro era. Aparentemente ele seria como aquele membro de uma igreja local, convencido de sua salvação por frequentar uma igreja de maneira religiosa aos domingos, e também por ele frequentar a sua célula aos sábados. Porém, de segunda a sexta, ele simplesmente apagava tudo e vivia exatamente a vida que ele queria. Ele vivia da mesma maneira que daquela época, quando Jesus o encontrou. E nós reconhecemos a conversão
do mesmo quando o fruto do Espírito ele começa a aparecer na vida de Pedro. O fruto do Espírito e suas características, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, e começam a ser evidenciados na vida de alguém. O perdão, o amor, o desejo de passar a mensagem do Evangelho adiante se torna algo frequente naqueles que buscam viver uma vida com Deus. Não existe o Evangelho sem mudança interior. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, fala bem assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No segundo momento, o qual a palavra de Deus se trata, é após a morte de Jesus, que paralelo a isso, resulta também na metanoia de Pedro, na mudança de mentalidade de Pedro, após negar a Jesus, e começamos a ver ali o início do ministério de Pedro, quando ele traz um arrependimento profundo ao seu coração e deseja reverter tudo isso, entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus. Você entende a diferença entre andar próximo, você ser amigado do Evangelho, e você deixar o Evangelho tomar conta de sua vida? E tudo isso mais tarde na vida de Pedro resulta dos milagres, das conversões que são descritos também lá no livro de Atos. E eu quero te perguntar uma coisa: qual o momento da vida de Pedro que nós estamos vivendo? Essa é uma pergunta que só você pode responder, mas as pessoas ao seu redor, entenda isso, as pessoas ao seu redor serão testemunhas oculares se verdadeiramente houver uma transformação no seu íntimo. Existem hoje aqueles que negam o Evangelho, que negam o Evangelho de arrependimento e amenizam a conversão, tornando ela no primeiro estado da vida de Pedro. Alguém que frequenta a igreja aos domingos, mas não vive durante a semana aquilo que tem que se viver, não cumpre o seu chamado, que acha conveniente estar somente na casa de Deus, mas não quer viver, não quer estar na casa, mas não quer conhecer o Deus da casa. Conheça a Deus sem medo. Ele é o único que verdadeiramente pode transformar a sua vida. Não viva na superfície mais, mas conheçam a Deus de maneira mais profunda. E seja tu, Pedro, para essa geração. Eu espero ouvir grandes histórias suas, também na nossa geração. Que nós não possamos viver no saudosismo da reforma protestante, mas que tenhamos hoje verdadeiras pessoas que vão trazer a reforma para a nossa geração. Que possamos combater, não mais ficar calado observando, mas sejamos afinco e cumprir aquilo que é a palavra de Deus, exatamente como Ele nos fala. Entenda uma coisa, porque os profetas eles tinham um grande medo, um grande temor quando Deus os usava para trazer a mensagem ao seu povo, porque eles sabiam ali que a sua vida estava em risco. E porque nós não temos mais medo de Deus.